Muito obrigada, Edmilson. E hoje, no nosso momento Aromas Bem-Estar, nós vamos receber o cardiologista Dr. Fernando Nobre, que vem falar um pouco com a gente, então, sobre a hipertensão arterial. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço o convite. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de falar sobre um dado alarmante que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas hipertensas tem aumentado drasticamente, doutor. Gostaria de saber, na sua opinião, quais são os fatores que estão relacionados a esse aumento? Para as doenças, de um modo geral, nós temos aquilo que se chama fator de risco, que é aquilo que, quando está presente, precipita o aparecimento da doença, ou, se ela já está presente, a agrava. E os fatores de risco para a hipertensão são obesidade, inatividade física, consumo excessivo de sal, consumo excessivo de álcool. Então, só por isso já se pode ter uma ideia de que a população mundial, o Brasil não é exceção, está muito ligada a esses fatores de risco que crescem vertiginosamente. Então, tudo aquilo que depende desses fatores, como a hipertensão, está aumentando. E, doutor, então, pensando no diagnóstico dessa doença, como é que ela acontece e o pessoal de casa precisa ficar atento ao quê? A quais sinais? Olha, a hipertensão tem um problema. Ela é uma doença perversa, porque ela é grave, traz complicações também graves, como AVC, infarto, doença renal, por exemplo, mas ela é assintomática. Então, ela não dá sintomas. É a famosa silenciosa. Silenciosa. Se você esperar que tenha algum sintoma decorrente da hipertensão, isso será muito tardiamente. Isso, em geral, vai ocorrer quando o indivíduo já tem complicações decorrentes dela. E o diagnóstico é muito simples, é uma medida de pressão. Uma medida de pressão que pode ser, na população em geral, só para fazer um screening, para fazer uma avaliação geral e depois mais especificamente, mais detalhada para diagnóstico no médico. Então é muito simples o diagnóstico, é um diagnóstico barato, talvez dos mais custo-efetivos que a gente tem em medicina. Quais são os perigos, então, da hipertensão arterial, doutor? Está muito alta ou muito baixa? Por que é importante esse acompanhamento com o cardiologista? Então, é muito importante porque, Renata, é uma doença que leva a morbidades, quer dizer, leva a complicações. As principais são AVC, infarto, doença vascular periférica, obstruções de artérias periféricas e doença renal. Então veja que é um elenco de complicações que, se a hipertensão não for precocemente diagnosticada, adequadamente tratada para ter um bom controle, ela esteja em níveis ideais de menor risco, é uma doença que pode levar a grandes catástrofes para a saúde humana. Por isso a importância do acompanhamento com o profissional, né, doutor? Por isso a importância de ter medida de pressão sistemática e, se numa medida geral, que pode ser feita em qualquer local onde isso é possível, inclusive em casa, essa pressão estiver igual ou acima de 14/9, que é o limite a partir do qual a pressão já é considerada hipertensão, isto seja avaliado por um médico para um diagnóstico mais preciso, para confirmação ou exclusão do diagnóstico. E com relação, então, o doutor comentou sobre medir a pressão em casa. Existe alguma forma de aferir corretamente algum aparelho específico, doutor, ou não? Não há um aparelho específico, mas há a necessidade de que o aparelho tenha duas características fundamentais. Uma chama validação. Quer dizer que aquele aparelho, quando ele foi produzido, fabricado, ele foi testado e afirma-se que ele é capaz de medir corretamente a pressão. O segundo ponto é a chamada calibração. À medida que você vai passando o tempo, como o pneu do carro, você vai andando, de vez em quando você precisa ir lá para ver se está com a calibragem ideal. A mesma coisa com o aparelho de pressão. Essa medida domiciliar não é para ser feita assim obsessivamente, 2, 3 vezes por dia,
como a gente vê. Isso nem é bom, porque gera uma ansiedade, gera uma resposta estressora que não é adequada. Mas para uma medida ocasional, e outro detalhe que as pessoas em geral cometem, e é um erro que leva a complicações e em geral fazem uma pressão ser mais alta do que na realidade é quando o indivíduo tem algum sintoma. Então o indivíduo está com dor de cabeça, ele está com mal-estar, ele está tenso, e ele está, depois de uma situação estressora, ele mede a pressão. Aí a pressão, claro, a pressão é uma variável biológica que responde muito rapidamente a esses estímulos. Então é preciso medir em situações assim, tranquilas. O que a gente recomenda é que o indivíduo fique em repouso um tempo, faça uma medida, espere pelo menos 1 minuto, faça outra e faça mais uma. São 3 medidas e aí sim a média dessas medidas, em geral das 2 últimas, porque a primeira é a que mais representa o estresse, e aí se isso estiver igual ou superior a 14/9, precisa de uma avaliação médica. E o doutor comentou sobre a questão da obesidade. Os fatores alimentares influenciam muito, então, doutor. Aquela famosa gordurinha é boa ou não é para o coração, doutor? Não, veja, a alimentação, Renata, é assim, nada é proibido. O que é proibido é o excesso. Então, você não pode dizer que não deva comer gordura. Né? Não é para ser tão radical dessa forma. O que você não pode é comer lombo de porco no sábado, feijoada no domingo, picanha na segunda, bacon na terça, e assim por diante. Demais, né? Fazer disso um hábito. A ocasionalidade não leva a problema, mas a alimentação hoje é muito ruim. Tem dados do Ministério da Saúde, avaliados pela Vigitel, que é a Vigilância Telefônica, mostrando que come-se pouca verdura, legumes, frutas, mostrando que há um excesso de troca de alimentação regular por fast food, por lanches, que são em geral muito salgados e que têm alimentos processados, que também não são bons. E mais um dado importante, nessa avaliação identificou-se que as pessoas, de um modo geral, mais de 1/3 dos indivíduos tomam pelo menos 5 vezes por semana refrigerantes em substituição à água ou suco. O que também é um dado que no fim leva a uma qualidade de vida ruim e que vai repercutir em obesidade, principalmente porque o nível de atividade física também é muito baixo, muito aquém do desejado. Então você tem uma ingestão calórica alta e um consumo calórico baixo. Essa combinação é fatal para a obesidade, que também cresce no Brasil e no mundo como um todo. E a atividade física também é fundamental, doutor. A atividade física também é fundamental. Obesidade, a gente diz que é uma via de dupla mão de direção. Quando você ganha peso, você ganha pressão. Mas quando você perde peso, a pressão cai. Então isso é extremamente importante. E acho que o resumo de tudo isso é boa qualidade de vida. Não precisa ser espartano, isso eu nem vejo, mas precisa ser uma qualidade de vida que priorize os não excessos e que faça uma alimentação, uma atividade física, o consumo de sal, de álcool, de maneira regular. Sim, sem exageros. E sem exageros. O exagero nunca é. Aristóteles dizia que a verdade está no equilíbrio, no meio. E isso serve para a vida como um todo. Muito bem, doutor. Existe algum outro fator importante que o doutor gostaria de destacar para a gente encerrar a entrevista? Eu acho assim, são 2 grupos. Primeiro é fazer diagnóstico. Segundo é tratar. E quem está em tratamento, lembrar que a pressão é uma doença que não tem cura, mas tem controle. E o controle é benéfico para evitar problemas. Então, começou a tomar remédio, precisa de seguimento médico regular, de acordo com o que o médico orientar, e manutenção da prescrição ou das prescrições
tanto as orientações de qualidade de vida como de medicamentos de forma continuada. Muito obrigado, doutor. E quais são os telefones de contatos para o pessoal de casa que está acompanhando, redes sociais, para poder encontrá-lo, doutor? Então, eu vou deixar um e-mail meu, que é fernando.nobre@uol.com.br. Muito obrigada pela sua participação. Espero recebê-lo aqui mais vezes, porque tem vários temas relacionados com relação à nossa qualidade de vida também, doutor. E você de casa que perdeu algum momento da nossa entrevista, gostaria de rever, compartilhar nas suas redes sociais, aqui na tela fica um QR Code disponível para você, que vai direcioná-lo direto para o nosso canal do YouTube. Agora é com você, Edmilson.